Olá, comunidade adulta, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Raquel Vasco, sou pedagoga e psicopedagoga e hoje eu vim falar daqui um tema muito pedido, que é o que fazer no atendimento com crianças de nível 2 ou 3 de suporte. Olha, esse é um assunto bem complexo, daria módulos e módulos de um curso só com esse tema. Mas eu vou tentar resumir aqui em algumas dicas básicas do que você pode estar aplicando na prática no seu atendimento. Um dos primeiros pontos que a gente vai começar trabalhando é sobre a organização do ambiente. A gente precisa entender que crianças de nível 2 ou 3 de suporte necessitam de uma organização maior. Então, um ambiente que tem muitos estímulos, muitas cores, pode acabar atrapalhando, distraindo ou desorganizando essa criança. Então, nosso primeiro passo vai ser esse. Chegou na sua sala de aula, chegou no seu consultório, avalia o que pode ser ali um impedimento para a aprendizagem e retira. Esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto é sobre a nossa atividade inicial, nosso primeiro contato ali, nosso primeiro momento com a criança. É muito importante que nesse primeiro momento você foque na formação de vínculo, que é onde vai começar tudo ali, no primeiro contato. Então, nesse primeiro contato, você vai focar em avaliar a criança as habilidades gerais. Não apenas as habilidades de aprendizagem, como também seus gostos, suas preferências, o que pode ser um distrator ou não para ela, né? O que pode desorganizar ou não é, certo? Então, nesse primeiro momento, é um momento ali de formação de vínculo. E é muito importante que a gente tenha esse cuidado ali nesse primeiro momento. Escolher, por exemplo, uma atividade básica, em que a gente sabe que ela vai conseguir realizar. Porque essa preocupação a gente tem que ter em todos os nossos atendimentos, né? Se aquela criança vai conseguir ou não resolver aquela atividade. Mas quando a gente fala em uma criança nível 2 ou 3 de suporte, essa preocupação se intensifica ainda mais. Pensando que essa criança ela tem uma rigidez maior. Então, se no primeiro momento, no seu contato inicial com ela, você já começa com uma atividade muito difícil, ela vai colocar ali na cabecinha dela que ela não vai conseguir, que aquele ambiente ali é um ambiente desafiador, e aí ela já começa a se fechar. E vai ser muito difícil para você conseguir reorganizar isso na cabeça dela depois. Desmontar essa ideia de que ela criou de que aquele ambiente ali é um ambiente de medo, de dificuldade. Então é muito importante que nessa primeira atividade seja uma atividade simples, em que ela consiga realizar, em que você dê o suporte e a mediação necessária. Lembrando que, como eu falei, é um momento de formação de vínculo. Então essa é a sua maior preocupação inicial, é fazer com que a criança consiga aceitar a sua mediação, a sua intervenção. E após isso as coisas vão se desdobrando. E é aí que a gente começa com o planejamento da intervenção como um todo. Pronto, agora que nós já começamos com o básico, que é a organização do ambiente e a organização do nosso primeiro contato inicial com essa criança, a gente vai organizar, planejar as demais sessões. Aqui eu vou estar dando dicas gerais que você pode fazer. É claro que cada criança tem a sua especificidade e só você, que é o profissional que está tendo contato com essa criança, é que vai saber. Mas algumas dicas são muito importantes e são basilares em qualquer atendimento, que é: iniciou no atendimento com a criança nível 2 ou 3 de suporte, começa relembrando a ela os combinados que você tem ali com ela para aquela sessão, ou explicando para ela o que será feito. Então, por exemplo, quais serão os combinados? Quando, por exemplo, a gente lembra a criança o que é que ela pode e o que ela não pode fazer. Isso é muito importante, principalmente para crianças que têm alguns comportamentos disruptivos. E aí ela precisa que a gente lembre novamente ela quais são as regras daquele ambiente e como ela pode estar ali respeitando, participando desse ambiente. E informando para ela o que é que vai acontecer, antecipando os eventos para evitar que ela entre numa crise de ansiedade. Então, por aqui eu sempre uso um checklistzinho onde eu mostro para a criança o que é que será feito naquele dia. E eu explico para ela, não com muitas palavras, não preciso de um discurso longo, de uma conversa difícil, não, simples, fácil e objetivo. Olha, no nosso atendimento de hoje, a gente vai fazer isso e isso. E eu conto com a sua colaboração pra gente manter um ambiente organizado, fazer as atividades direitinho e, enfim, ali você desenvolve uma conversa com ela rapidinho, sem muitas delongas, ok? Feito isso, a gente precisa ter também alguns conhecimentos básicos, como por exemplo, é muito importante dentro da sua sessão ter um espaço ali planejado para pausa. Sim, para pausa, para o descanso. Crianças neuroatípicas, principalmente nível 2 ou 3 de suporte, elas vão precisar de um tempinho de descanso quando ela faz alguma atividade. Então não adianta você planejar 50 minutos de várias atividades, uma atrás da outra, porque isso vai cansar. E ela não vai participar como deveria, porque ela vai estar cansada, vai estar ansiosa, isso pode desregular também. Então dentro da sua sessão, você tem que planejar um tempo de pausa. E aí isso vai de cada criança. Então tem crianças em que consegue ter ali 20 minutos de concentração e aí descansa 5. Tem crianças em que o nível de concentração dela já é bem menor. Ela tem ali 5 minutos de atenção e aí depois ela já precisa de um novo estímulo. Então você precisa conhecer a sua criança para poder entender qual regra que você vai utilizar. É por isso que é tão importante lá aquele
naquele nosso primeiro momento que eu falei sobre conhecer a sua criança e formar esse vínculo. Então, feito isso, é importante separar um momento de pausa. Quando você for pensar nas suas atividades, você vai pensar de acordo com as características da sua criança. Eu aconselho sempre a incluir atividades que envolvam mais de uma habilidade para que a criança possa ali estar ativando regiões do cérebro. Eu já falei isso aqui algumas vezes e volto a repetir. É muito importante atividades em que a criança possa ter múltiplos estímulos. Então, um estímulo sensorial, um estímulo auditivo, um estímulo visual. Pensar nesses recursos facilita muito, porque de alguma forma envolve a criança estar ali brincando e se movimentando de diferentes formas. E essa consideração do movimento é outra dica muito importante. Se a sua criança tem algum tipo de hiperatividade ou algum tipo de necessidade do movimento, é importante pensar em atividades em que ela não fique o tempo todo parada e sentada. A gente foi criado a achar que a educação ela precisa ser uma coisa bem sistêmica, uma coisa assim que todo mundo tem que ficar sentado e parado para aprender. E as crianças com desenvolvimento neuroatípico veio para provar pra gente que não é verdade. A gente pode sim aprender de diferentes formas, inclusive se movimentando. Então prioriza no teu atendimento atividades em que ela pode ter essa liberdade, em que ela não fique todo o tempo ali rígida, parada, tendo que fazer uma atividade ali de escrita ou uma coisa muito engessada, porque ela vai precisar dessa dinâmica. Então uma coisa que você pode fazer, por exemplo, se a gente está aprendendo o alfabeto, é colocar post-its talvez em uma parede e pedir para a criança ir lá e destacando, fazendo esse movimento de ir e voltar e chegando aqui na sua mesa, relacionar com alguma imagem, por exemplo. Enfim, existem várias possibilidades. O importante mesmo é a gente priorizar esse movimento até mesmo para trazer um estímulo novo para essa criança. Um outro ponto importante sobre o uso do hiperfoco. Crianças de nível 2 ou 3 de suporte normalmente têm um hiperfoco ou um interesse bem restrito por alguma coisa, né? Então tem desde dinossauros, aviões, enfim. Os interesses podem ser múltiplos. A gente pode estar usando esses interesses como aliado ali para formar vínculo, para chamar a atenção da criança, para aumentar o engajamento dela. Mas uma dica muito importante que eu sempre dou é: usar o hiperfoco não pode ser a sua única estratégia. E sempre que você for utilizar, é importante pensar como ampliar esse foco. Se a gente só usa o hiperfoco da criança sempre usando aquele estímulo, a gente está contribuindo com a rigidez cognitiva dela. Ou seja, contribuindo para que cada vez mais ela fique focada apenas naquilo. Isso pode ser negativo a longo prazo. Então, você pode usar o hiperfoco, mas sempre pensando, como que eu posso ampliar isso aqui para aumentar o repertório de linguagem, de conhecimento da minha criança ou do meu adolescente. Então, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo prático. Vamos dizer que a sua criança tem um interesse muito grande por aviação. Você pode usar a aviação ali como esse contato inicial, mas você vai usar a aviação abrangendo também outros aspectos. Então, quem sabe, na aviação, uma determinada situação viajou para outros lugares do Brasil. E aí você pode usar aquilo como ponto de partida, mas expandir. Então, quais são os estados do Brasil? O que é que acontece no Brasil? Quais são diferentes culturas, culinárias, enfim. E aí a sua imaginação aí pode correr longe. O importante é usar o hiperfoco como ponto inicial e não como ponto único ou ponto final, como linha de chegada. É importante ampliar para aumentar o vocabulário e o conhecimento da criança. Feito isso, a gente está cheio já de estratégia bem bacana para aplicar. Então eu queria mostrar para vocês na prática como isso funciona. Então vem comigo. Número 1. Comece organizando o seu ambiente. 2. Relembre os combinados e antecipe os fatos. 3. Comece com atividades simples para conquistar a confiança da criança. 4. Priorize recursos que trabalham múltiplas habilidades. 5. Não esqueça do tempo de pausa. 6. Utilize o hiperfoco, mas busque ampliá-lo. Gostou desse vídeo? São dicas simples, mas que fazem toda a diferença no nosso atendimento com crianças neuroatípicas, seja nível 1, 2 ou 3 de suporte. Eu espero que tenha te ajudado, que você pratique essas dicas aí no seu atendimento. Curta, comenta e compartilha com mais alguém.